Muito bem, fechamos o assunto seleção. Agora é o seguinte, tem a final do Campeonato Paulista se aproximando, vai ser na semana que vem. E aí tem uma reportagem aqui no UOL fazendo a seguinte pergunta, Danilo. Palmeiras deixou de ser decisivo em mata-mata? É a pergunta que se faz. Ele foi derrotado pelo Corinthians, né, no Allianz Parque pela primeira vez na era Abel Ferreira, no primeiro jogo da final do Paulistão. E agora vai ter que vencer fora de casa na Neoquímica Arena para tentar conquistar o tetracampeonato inédito. E essa derrota levantou uma questão, por você inclusive, se o time comandado pelo Abel Ferreira tem um histórico recente de eliminações em casa. No ano passado caiu em casa diante do Flamengo na Copa do Brasil, perdeu do Botafogo na Libertadores e perdeu aquele jogo decisivo contra o Botafogo também no Allianz. E por fim, a cereja no bolo, perdeu do Fluminense na última rodada quando ainda tinha chance. O que acontece, Danilo Lavieri? Você escreveu sobre isso. A gente fez vários programas juntos aí nos últimos tempos e muitas vezes a gente discutia essa perda do poder do Palmeiras em casa, especialmente no mata-mata e, curiosamente, quando o Palmeiras decidia o segundo jogo em casa, né? E aí, discutindo com alguns amigos, outro jornalista, um amigo meu que tem o apelido de Taká, ele fez um levantamento, eu até aproveitei esse levantamento e publiquei na coluna, porque na era Abel, o Palmeiras acumula aí, né, 7 quedas no mata-mata, jogando nos seus domínios. E muitas vezes a gente fala, o Palmeiras deixou de ser decisivo no Allianz Parque. Só que nesse mesmo período que o Palmeiras acumula 7 eliminações, o Palmeiras tem 19 triunfos, empates, vitórias que resultaram na classificação. Então, o Palmeiras ainda neste trecho, muito mais forte muito mais vitorioso do que derrotado quando joga no mata-mata. A estatística 19/7 deixa claro. Mas por que a gente tem essa impressão? Porque no ano passado foi trágico. No ano passado, o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo, pelo Flamengo, como você disse. Esse levantamento 19/7 é só do mata-mata, tá? E aí ele foi eliminado pelo Flamengo e pelo Botafogo na Copa do Brasil e na Libertadores e tem essas derrotas nos pontos corridos, como você disse, por Botafogo e para o Fluminense. Mas nesse mesmo raio-x das 7, o Palmeiras ainda assim é muito vitorioso. E por quê também, né? Porque o Palmeiras foi muitas vezes o melhor time na Libertadores e decidia as partidas em casa. Então, quando acaba eliminado, por exemplo, na semifinal para o Boca, o Palmeiras antes passou nas oitavas, nas quartas de final. Na Copa do Brasil é sorteio, então às vezes como foi contra Tombense, Juazeirense, o Palmeiras decidiu fora, mas avançou. Contra o Fortaleza, decidiu fora, mas avançou. Então, tem essas questões. Ainda o Palmeiras é muito forte no mata-mata, os números mostram isso jogando no Allianz Parque. Dessa vez, o desafio novo em relação ao que a gente tem nos últimos anos é que o Palmeiras perdeu o seu jogo em casa e vai decidir fora. O que eu acho, independentemente da estatística do mata-mata, do Allianz Parque, da Neoquímica, o que eu acho falta o Palmeiras fazer um jogo em 2025 para mostrar, para ser o cartão de visita, falar, eu venho forte. Porque o Palmeiras ganhou do Santos num clássico, com o time misto. Jogou contra o São Paulo numa fase de grupos, um jogo bem mais ou menos. Jogou contra o Corinthians, um jogo que poderia ter vencido na fase de grupos e o Estevão perdeu o gol no pênalti no último minuto. Então o que eu acho que falta agora é o Palmeiras fazer um jogo para chamar de seu em 2025. De repente, esse jogo pode ser na Neoquímica Arena agora. O Palmeiras precisa vencer por 2-0. Não seria um absurdo se a gente olhar e falar o Palmeiras vai ganhar de 2-0 contra o Corinthians, pelo que o Palmeiras já produziu, inclusive no ano passado, quando foi derrotado pelo Corinthians na Neoquímica Arena. O Palmeiras poderia ter feito 2-0 em 15, 20 minutos, com Felipe Anderson perdendo gol cara a cara e tal. Então eu acho que falta muito isso, essa reflexão assim de o Palmeiras mostrar que pode jogar mais bola do que tem jogado nessa temporada, especialmente por todo o investimento, pela chegada dos jogadores, ao mesmo tempo que a gente tem que colocar na balança que o Palmeiras está em reformulação. Tem o Emi Martínez começando agora, o Vitor Roque vai para o seu 3º jogo, o Mikael vai para o seu 4º jogo, então tem várias coisas para a gente colocar na balança. O fato o Palmeiras ainda é muito forte na sua casa, apesar das derrotas recentes, e falta uma partida para chamar de sua. O Palmeiras precisa jogar algo que não jogou ainda em 2025. Ô Arnaldo, dá seu pitaco sobre isso, porque eu gostei desse negócio. Falta um jogo, fala assim, bom, agora esse é o Palmeiras. Claro, os caras ainda estão chegando, o Vitor Roque acabou de chegar, o Paulinho nem jogou ainda. E você vem falando, né? É o elenco mais forte do Brasil e deve ser cobrado dessa maneira, né?
talvez ainda, né? Tem jogador que nem começou, né? Como o Paulinho, como o Lucas Evangelistas e tal. Eu acho que o Palmeiras investiu para ter o elenco mais forte do Brasil. Isso numericamente é indiscutível, né? Se a gente comparar com o Flamengo, que é o outro poderoso do futebol brasileiro, o Flamengo fez a janela em 13º lugar em termos de investimento entre os 20, e o Palmeiras foi disparado, que mais contratou, mais investiu, mais gastou. Mas eu acho que essas coisas não são de uma hora para outra, né? O Danilo acabou de dizer dos jogadores que recém entraram na equipe. A questão da grande partida que o Danilo fala, eu acho que tem dois componentes, né? A grande partida do Palmeiras, ela não acontece há bastante tempo, desde o ano passado. Não tem uma grande partida. Desde o final do ano passado, não temos uma grande partida do Palmeiras. Seja como mandante, seja como visitante. Essa é uma questão. E aí, a segunda, óbvia, é a conclusão do Danilo, para o Corinthians ser derrotado na sua casa, onde ele também é muito forte, talvez até mais forte que o Palmeiras, onde ele é muito forte, para o Corinthians ser derrotado por 2 gols de diferença, daria o título ao Palmeiras, obrigatoriamente o Palmeiras tem que fazer uma partida muito acima da média. A gente sabe disso, né? Então esse é o ponto. Para a decisão do Paulista, ou o Palmeiras joga muito mais do que jogou nos últimos tempos, ou o título vai ficar com o Corinthians. Essa é a conclusão óbvia. É claro que para o Palmeiras, a decisão do estadual tem um peso. Para o Corinthians, ela tem outra. O Corinthians trata essa final, assim como o São Paulo tratou lá atrás, quando ganhou do Palmeiras, na época do Crespo, uma espécie de Copa do Mundo, sair da fila, o estadual é agora ou nunca, enfim. E o Corinthians não tem os objetivos e os campeonatos que o Palmeiras tem nessa temporada. O Corinthians não está na Libertadores, o Corinthians não está no Super Mundial de Clubes, então o Corinthians vê nessa oportunidade, ainda mais por conta do rival, e por ter vencido a primeira partida, uma chance única. São coisas diferentes. A temporada, na prática, para o Palmeiras, começa no final de semana contra o Botafogo, primeiro lugar do Brasileiro do ano passado contra segundo lugar. E aí se estende a Libertadores. Mas o componente rivalidade, o componente de rivalidade entre esses dois clubes é tal que ele vale muro pichado no dia seguinte, essas coisas todas. A gente sabe como funciona. Então, eu não digo que o Palmeiras, derrotado pelo Corinthians, se for o caso, na quinta-feira que vem, saia sem sequelas. Mas ele tem condição de curar essas feridas em pouco tempo, desde que o time, os jogadores contratados e o treinador deem uma resposta, logo, o mais rápido possível, a partir do início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Olha, Corinthians e Palmeiras têm muitos jogadores convocados nessa data FIFA. Vamos colocar na tela aí quem está convocado de cada um dos times. Olho na tela. Cadê? Bom, eu vou falando aqui, ó. Félix Torres do Equador, na seleção do Equador, do Corinthians, né? Félix Torres, José Martínez, André Carrilho, Ángel Romero e Memphis. No Palmeiras, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Richard Rios e Estevão, os convocados do Palmeiras.